Olá, você sabia que há duas identidades escondidas e mais profundas em nós? Eu sou o padre José Dalvino, psicoterapeuta, e hoje eu quero falar de um assunto que provavelmente quase ninguém fala sobre ele. As nossas duas identidades que criamos sobre nós. Sim, isso é verdade. O problema é que não conseguimos identificá-las. Eu sei que no começo parece um pouco estranho e talvez você esteja se questionando: como assim? Temos duas identidades? Eu só tenho uma. E essa aqui que eu conheço, essa que eu vejo e que as pessoas também me veem. E se eu disser que, além dessa, há uma identidade escondida e mais profunda em nós, vamos imaginar o seguinte: que você precisasse responder esta pergunta: quem eu sou? Hoje eu tenho certeza de que você responderia a ela quase toda focada na identidade consciente e racional, aquela criada pelo ego, aquela que criamos para sobreviver, as nossas máscaras, a nossa persona, que eu chamo de falso eu e eu adaptativo, que criamos para sermos aceitos, vistos pela sociedade. Aquela imagem que nós vendemos para as outras pessoas, a imagem que queremos que todos vejam e reconheçam. Essa imagem é criada pelo ego como forma de proteção. Quando éramos criança, lá na infância, estávamos criando a nossa identidade. E o nosso cérebro, ele estava aprendendo quem éramos mediante a tudo aquilo que ouvíamos, vimos e sentimos, sobre tudo o que estávamos vivendo. O nosso cérebro estava processando e criando as nossas conclusões e a nossa identidade. Como passamos a nos ver, a nos perceber e nos entender. Somos criando, formando uma imagem sobre nós mesmos. E essa imagem não nasceu conosco. Ela foi construída mediante a tudo aquilo que vimos, ouvimos e sentimos. Todas estas informações foram ficando em nós e passaram a criar a nossa identidade. A partir delas, vamos tirando as conclusões. Por exemplo, uma criança que ouviu frequentemente: "Você não faz nada direito", pode crescer acreditando: "Eu não sou capaz". Outra que sofreu abandono pode concluir: "Eu não sou importante". Outra ainda que viveu muitas críticas pode acreditar: "Preciso ser perfeito para ser amado". Perceba que estas informações não são verdadeiras, são apenas informações recebidas, processadas, entendidas e concluídas. Foram interpretações das nossas informações que recebemos. E é justamente aqui que nasce aquilo que chamamos de identidade do ego. Criamos uma identidade mediante todas essas informações que nós chamamos de máscaras. É assim que vamos criando duas identidades sobre nós. A identidade criada pelo ego e aquela mais profunda, criada na dor. Aquela inconsciente que escondemos. E é a imagem criada pelo ego, as nossas máscaras sociais, que tende a prevalecer, com a qual passamos a nos identificar de forma consciente e racional, como nós nos vemos hoje. E essas máscaras são criadas para tentar esconder a nossa imagem da dor. A nossa imagem da dor são aquelas memórias sensoriais que ficaram gravadas em nós desde a concepção.
O problema começa quando o ego passa a assumir a identidade de quem acreditamos ser, quando começa a assumir o comando daquilo que acreditamos ser. O problema é acreditar que somos apenas esta identidade construída pelo ego, porque essa identidade normalmente nasceu da dor para esconder a nossa identidade ferida. É tudo aquilo que nasce da dor, criamos mecanismos de defesa. Imagine uma criança que passa por vários momentos difíceis. Ela não consegue entender o porquê isso aconteceu. Ela simplesmente sente que aconteceu. Ainda não possui maturidade para interpretar, criticar, refletir os acontecimentos. Quando acontece algo, situação difícil, quase sempre a criança conclui que o problema está nela. Ela é o problema. Por exemplo, os pais brigam e ela pensa: a culpa deve ser minha. Os pais são emocionalmente frios e ela conclui: não sou digna de amor. Recebe críticas constantes, aprende: nunca sou boa o suficiente. Essas interpretações ficam registradas no cérebro emocional e elas passam a formar crenças, e as crenças passam a formar a nossa identidade. Crenças são as nossas verdades. E diante do sofrimento, diante de todas as nossas memórias traumáticas, o ego cria estratégias de sobrevivência. O ego é extremamente inteligente, ele quer evitar que você sofra novamente. Então, ele passa a criar mecanismos de defesa. Quem sofreu críticas pode se tornar perfeccionista. Quem sofreu rejeição pode viver buscando aprovação. Quem sofreu o abandono pode desenvolver dependência emocional. Quem viveu humilhações pode esconder seus sentimentos. Quem cresceu sem reconhecimento pode tornar-se excessivamente competitivo. Todas essas estratégias nascem para nos proteger, mas aquilo que um dia foi proteção, hoje se torna prisão. Criamos, através do ego, mecanismos de sobrevivência, as máscaras, que eu chamo de falso eu e o eu adaptativo. Escondemos o eu ferido, a nossa identidade ferida, a nossa criança interior. Quando começamos a nos investigar, passando por um processo de transformação de autoconhecimento, começamos então a perceber esta verdade importante. Quando começamos a entender e perceber que, além do eu conhecido, criado pelas máscaras, eu também tenho um eu ferido, talvez chegamos à conclusão de que não somos quem imaginamos ser. Não somos quem pensamos que somos a vida inteira. Eu sei que isso no começo é estranho e assustador. Isso porque há uma outra identidade que não queremos ver, a identidade construída na dor. É importante conseguirmos nos ver, nos perceber além das máscaras. Perceber que, além dessa identidade construída pelo ego, com a qual eu me vejo hoje, me identifico hoje, há uma identidade construída na dor, aquela que chamo de nossa criança interior ferida, aquela que passamos a negar a vida inteira, a forma como ela se vê e se entende. Precisamos ter a coragem de ver a nossa criança interior como ela é, como ela se encontra hoje, como ela se sente, como ela se vê, como ela se entende, a visão e percepção que ela tem de si mesma. É a coragem de ser imperfeito, é a coragem de aceitar e admitir aquilo que escondemos a vida inteira. A coragem de se ver sem máscaras, de ver a noiva sem maquiagem,
Essa identidade são as nossas memórias de dor, as dores mais profundas do nosso ser. Como eu realmente me entendo, me vejo e falo comigo no mais profundo do meu ser, principalmente quando estou sozinho. Essas dores, essas memórias, elas vão se manifestar em nós de três formas, que muitas vezes ignoramos ou até ridicularizamos, fazendo pouco caso, sendo irônicos conosco mesmos. Elas aparecem quando estamos sozinhos, no silêncio, ou quando tentamos algo e não alcançamos. Manifestam-se em forma de pensamentos, palavras e sentimentos. Vamos começar a entender a profundidade da nossa mente subconsciente. Vamos começar a ter consciência do que falamos sobre nós mesmos, principalmente quando estamos sozinhos, como nos vemos, pensamos e falamos sobre nós. Assim vamos acessando a mente subconsciente e trazendo para a consciência aquilo que escondemos por anos, aquilo que buscamos esconder a vida inteira. Começa a prestar atenção no que fala, no que você pensa, no que você sente. Esses pensamentos são manifestações da sua criança ferida, da sua identidade ferida. Não são palavras vazias de significado, pelo contrário, são profecias, declarações que manifestam dores profundas. Vamos perceber que aquilo que falamos, ao qual muitas vezes não damos importância, dizendo até com um tom de ironia, e na verdade, a manifestação das dores são, na verdade, manifestação das nossas dores. Por exemplo, isso não é para mim. Saiba que não iria, eu sabia que não iria acontecer. Está tudo bem, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim, não tenho sonho, não tenho pretensões grandes, só quero conseguir pagar as minhas contas e viver em paz. Sou desajeitado mesmo, não gosto de ler, sou lento, sou lesado. Essas expressões, por mais irônicas que sejam, ela expresso na verdade. São manifestações sabotadoras para esconder a nossa dor. Manifestações de verdades escondidas em nós. Vamos começar a perceber com mais clareza os nossos pensamentos conscientes e começar a ter acesso àqueles inconscientes. Vamos perceber que muito do que pensamos também é uma forma de esconder a nossa dor. Quando conseguimos entender esse jogo interno da nossa mente, do nosso diálogo interno, nós vamos começar a ter clareza da visão que temos duas identidades construídas. Temos em mim aquela identidade construída pela máscara, aquela com a qual talvez me identifico hoje, e aquela visão que estou escondendo a vida inteira. Nesse jogo é preciso entender que quem comanda a nossa vida não é aquilo que temos racionalmente, conscientemente, mas aquilo que está na nossa mente subconsciente. É essa versão construída na dor que está conduzindo a nossa vida. É a nossa criança interior ferida. Ali se encontra os nossos sabotadores, as nossas crenças limitantes, as influências dos nossos antepassados. Elas foram construídas na dor e se tornaram a nossa programação interna, o nosso código-fonte, as nossas linhas internas de programação que geram pensamentos, sentimentos, ações e que geram os nossos resultados. Quando entendemos isso, começamos a perceber que quem somos hoje, aquilo em quem nos tornamos, não aconteceu por acaso. Somos sendo construído, formado, modelado, de certa forma, conduzido até aqui pelas nossas memórias traumáticas, pelas nossas dores, pelas experiências traumáticas que vivemos.
Ou seja, muitas vezes somos conduzidos pela nossa criança interior ferida, por essas memórias que permanecem vivas dentro de nós, não crescem, não desaparecem. Elas estão ali conduzindo a nossa vida até termos a coragem de acessá-las e trazê-las para a consciência, como diz Carl Jung. Enquanto você não trouxer o inconsciente para o consciente, ele vai conduzir a sua vida e você chamará isso de destino. Entender essas duas versões de nós é importante. Tenha coragem de tirar a máscara e se permitir ver e sentir como a sua criança interior se encontra hoje, como ela se vê, como ela se entende, como ela se percebe, como ela se sente. Tenha coragem de ser imperfeito e busque se conhecer para se transformar, porque se conhecer é poder. Busque um processo de autoajuda, busque um processo de autoconhecimento. E quer saber mais? Acesse o link abaixo deste vídeo e conheça o método da cura da criança interior. Gostou deste vídeo? Curta, comente e compartilhe. Envie para todos os teus grupos de WhatsApp para que mais pessoas tenham conhecimento sobre essas duas realidades das quais nós somos formados.